Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. Boa tarde, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras. Hoje, a emissão 182 do nosso programa, dia 21 de junho de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem, bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. E prontíssimos para mais esta emissão, Vítor Costeira e Manuela Diniz. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo o auditório. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Mais uma emissão. Mais uma emissão. Mais um dia que começa de dia e acaba de noite. Costumava começar e acabar de noite, mas desta vez temos a luz por nossa conta. Aliás, esta é a noite mais curta do ano. Quer dizer que é o dia mais longo do ano. É o dia mais longo do ano. E vamos recomendar uma vez mais que hoje é sexta-feira, ontem foi feriado. A esta hora sabe bem um petisco, uma boa bebida, relaxarem no sofá, numa varanda e ouvirem o nosso livro aberto, porque hoje temos um convidado muito especial, como todos, mas hoje temos connosco José Paes de Carvalho. E desde já agradeço a ter aceito o convite a estar aqui connosco, a partilhar as suas emoções, em especial este livro que nasceu recentemente. Muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Bem-vindo. Boa noite ou boa tarde. Eu é que vos agradeço pelo vosso convite e quero também cumprimentar todo o público que nos está a ouvir. E nós hoje temos aqui este autor com um livro que recentemente editado que se chama O Caixeiro Viajante, que daqui a pouco já iremos falar sobre este tema. Queremos a sua sintonia em 93.5 FM, 100.6 FM ou online www.radioalenquer.pt. Também já estamos a transmitir, como é habitual, na nossa rede social Facebook, na página oficial da Rádio Voz de Alenquer e também no nosso grupo Livro Aberto Rádio Voz de Alenquer. Fiquem por aí porque temos muito para falar convosco, temos muito para partilhar convosco. E já agora, partilhem o vídeo para que nós consigamos chegar a mais auditório e que mais pessoas que gostam das palavras, dos livros, consigam ouvir o nosso programa. Partilhem nas vossas páginas, partilhem onde quiserem e desde já deixamos o nosso agradecimento. Ora, o nosso convidado de hoje é José Paes de Carvalho e nasceu em 1959. Movido por uma busca interior, logo na adolescência interessou-se pelo conhecimento das diferentes correntes espirituais. Mais tarde cursou Medicina Tradicional na Escola Superior da Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. Trabalha como terapeuta desde 1995, cuidando com uma visão abrangente do ser, a saúde física e emocional do paciente e promovendo uma vida harmoniosa e saudável. Foi precursor das aulas de Qigong para a terceira idade entre 1996 e 1997 na Amadora, Junta de Freguesia da Falagueira, e Centro Social São Vicente de Paula, na Serafina, em Lisboa. Especializado em terapia sacrocraniana, John A. Pledger Institute e Florais de Bach, Practitioner em PNL. Especializou-se em Psicologia Transpessoal na Escola Espanhola de Desarrollo Transpersonal de Madrid, desenvolvendo uma metodologia interventiva e não diretiva capaz de oferecer ferramentas que permitem reconhecer a maneira como criamos as construções mentais e emocionais. Leciona cursos de escrita expressiva utilizando uma metodologia que vai além da catarse. A literatura surge como consequência da busca da
prática e do conhecimento adquirido ao longo da vida, tornando-se complementar no trabalho desenvolvido no âmbito da experiência profissional. Em 2015, publicou na Argentina o livro La Voz Interior, a que se seguiu em 2016 a versão portuguesa A Voz Interior, pelas edições Colibri. Organiza os cadernos de poesia Terceira Margem, divulgando poetas espanhóis em Portugal. No ano de 2018, foi um dos organizadores da tertúlia literária Os Meninos da Avó. É colaborador na revista A Ideia, Salene Culturas de Sintra, Eurocidade, Literaturas e Artes, Uma Coletânea e Letras Salvajes Porto Rico. Em 2019, Em 2019, lança pela editora Modocromia o romance O Caixeiro Viajante, estando agendado para o final deste ano ainda a versão brasileira pela editora Penaluz. Lux. Pronto. Este livro nasceu quando? Caixeiro Viajante. Este livro nasceu há quase 4 anos, num dia em que fui com a minha mãe a Vila Viçosa, da qual ela é natural. E a partir daí, com as pessoas que estavam a passar na rua, e também com as memórias que tenho, de Vila Viçosa e de Elvas, de onde eu sou natural, acabei por começar a construir uma história que, a priori, seria muito mais... Se nós pudermos fazer uma comparação, imaginemos aquelas histórias de mulheres do José Régio. E foi a partir daí que comecei a escrevê-la e depois foi-se modificando com o tempo até se tornar aquilo que hoje é o livro. Portanto, e foi lançado há cerca de 2 meses. Em maio. Em maio, há um mês. Há um mês. Sim, portanto, há cerca de um mês. Pelas edições Modocromia. O Caixeiro Viajante. Mas nós, aqui nesta biografia, temos outros trabalhos. Temos um trabalho anterior, que é A Voz Interior, que é um livro que foi publicado primeiro na Argentina. Sim. E depois em Portugal. E depois em Portugal. E este livro, A Voz Interior, era um romance? É um romance que tem mais ou menos a mesma estrutura deste, só que difere no seguinte. A Voz Interior é um movimento que leva do exterior para o interior com o intuito de autoconhecermos. O Caixeiro é precisamente o movimento inverso. É, no fundo, a explicação de como nós fazemos as construções. Obviamente é muito mais fácil fazermos uma descrição destas do que uma em que somos nós que estamos em causa, somos nós que temos que ter o discernimento de entender as coisas. E digamos que um é complementar do outro. Um complementa-se ao outro. Mas porquê ele ter sido publicado primeiro na Argentina? Uma curiosidade minha. Até porque temos aqui nesta biografia, e quando vamos estudando a obra do José, a língua espanhola e a portuguesa muito em consonância uma com a outra. É muito em consonância, não sei. Isto se calhar é porque por um lado, nasci numa cidade a 5 ou 6 quilómetros de Espanha. Por outro, também da parte do meu pai, que era da Beira, também era próximo da fronteira. E também porque também vivi no Brasil, e no Brasil, num dos lugares que vivi, era precisamente fronteiriço com outra cidade uruguaia, neste caso. Não sei, são coincidências, aquelas coincidências que com as quais nós andamos, em que não temos que ter, se calhar, uma explicação para ela, nem andar à procura de uma razão.
Pronto, basicamente. Mas há aqui em si, existe as duas línguas como praticamente as duas línguas mães. Não, eu falo bem português, não falo tão bem, falo muito melhor portunhol do que propriamente espanhol, mas tem a ver exatamente com esta vivência da fronteira com pessoas amigas que tenho, e tenho uma data de escritores e poetas, amigos meus espanhóis, e se calhar é mais por aqui que neste momento, ou seja, hoje, há uma maior identificação não tanto com Espanha, apesar de eu gostar muito de Espanha, mas também com as pessoas. Com os habitantes em si do país. E aqui também nos fala que leciona cursos de escrita expressiva, utilizando uma metodologia que vai além da catarse. Quer-nos falar um pouquinho sobre isto? A escrita é um meio que eu encontrei, talvez por identificação comigo, que nos leva a estruturar o pensamento e a dar-lhe uma coesão. E a escrita por si só, ela também pode funcionar como catarse. Acontece, porém, que quando é de uma forma espontânea, não há um direcionamento. Quando, dentro daquilo que eu faço, obriga, de certo modo, a haver uma orientação, ou seja, a partir do entendimento ou de ferramentas que permitam entender como nós fazemos as construções mentais, ou essa mesma mecânica, permite-nos ter uma maior consciência das nossas dificuldades, dos nossos atos, dos nossos gestos e também das nossas palavras. O José é um escritor de prosa. Sou. É um escritor de prosa. Ainda que às vezes poética. Que a prosa também pode ser e é poética. Mas organiza cadernos de poesia a terceira margem. Sim. Isso é um projeto muito pessoal, meu e de um outro amigo meu também poeta, que é o Manuel Neto dos Santos, o qual, por brincadeira, uma vez vínhamos os dois de Sevilha e lembrámos-nos de escrever ou de fazer um caderno homenageando alguns amigos nossos. E desse modo, e com esta ideia, surgiu a terceira margem. A terceira margem não é mais nem menos do que aquilo que nos ligava a ambos os lados do Guadiana, que era precisamente a arte, a poesia, e foi assim que surgiu este nome, apesar de já ser um nome que vem do Guimarães Rosa, de um conto dos mais fantásticos que eu conheço dentro do realismo mágico, que é exatamente, tem esse nome, Terceira Margem. Este projeto é para divulgar os poetas espanhóis em Portugal. Sobretudo da Andaluzia, de Sevilha, de Granada, como seja o caso do Pedro Sánchez Sanz, que é um poeta muito bom, ou de um outro que é o Henrique Nogueiras, que também é um tipo diferente de poesia, mas também um excelente poeta. E também organiza em 2019 a tertúlia Os Meninos da Avó. Os Meninos da Avó é uma tertúlia talvez a segunda ou a terceira mais antiga de Portugal. E houve aqui um período em que houve uma maior aproximação minha e disponibilidade de tempo, na qual também participei, convidando alguns autores. E agora no final do ano eu tive que sair porque o tempo não me permitia estar a acompanhar mensalmente a tertúlia. E esta tertúlia acontece aonde? Acontece em Sintra, no Bar and Bar, que é um café mesmo junto ao Palácio da Vila Velha. Pronto, que é para nós Claro. e termos ideia de onde é que as coisas acontecem. Também é colaborador nas revistas A Ideia
Selene, Culturas de Sintra, Eurocidade e acho que não há mais nenhuma. Literatura e Arte e Letras Salvajes. São revistas literárias. São revistas literárias. Eu aqui chamaria a atenção para a revista Ideia, que é uma revista libertária, aliás, uma revista libertária, anarquista. Ela foi fundada em 74 em Paris. Hoje ela continua com o perfil de que deu origem, mas junta também uma parte sobre surrealismo e outra parte livre. E é uma revista em papel, porque agora está muito na moda as revistas online. É um anuário, normalmente é apresentado no Museu do Aljube no final do ano. Em Sintra? Não, em Lisboa. Em Lisboa, ok. E as outras revistas, não quero fazer nenhuma referência a elas. Temos esta de Porto Rico. A Selene era uma revista de um amigo meu, de Jorge Teles Menezes, poeta, que faleceu há um ano, praticamente há um ano. E a revista argentina foi na altura em que eu publiquei na Argentina e foi uma coisa pontual. E as Letras Salvajes é uma revista de Porto Rico online muito boa. Que podemos encontrar fazendo uma pesquisa com um nome. Sem dúvida. Letras Salvagens pode encontrar. E creio que também a partir do Facebook ou mesmo do link da revista mesmo. Da revista conseguimos aceder a ela, porque é interessante para quem está a ouvir o programa poder acompanhar este tipo de trabalhos e são conhecimentos que nos alargam. Vocês podem falar. Vocês podem falar. Pronto, vocês podem falar. Qualquer coisa que se disser, é que as pessoas já estão aqui a dizer previstos de falar. Não. Estão ali comentários. A dizer isso. Não, estou a brincar. Não está nenhum comentário nesse sentido. Era só para os intimidar. As coisas estão encaminhadas. As perguntas estão de acordo com a biografia e as respostas estão a alimentar bem, a complementar, uma vez mais. Eu tenho aqui uma ou duas questões, a Manuela provavelmente também tem. Então podes avançar, para não ser só eu... Depois encavalito umas coisas. Pronto, eu estou a pegar na biografia e também tenho aqui esta curiosidade em relação à profissão em si, porque estamos a falar de hobbies, por assim dizer. Claro. As escritas são hobbies. Esta parte mais profissional, a medicina tradicional chinesa e a parte terapêutica, este cuidado da saúde física e emocional do paciente, promovendo harmonia saudável. O que é que faz a medicina chinesa? A medicina tradicional chinesa, tal como todas as medicinas tradicionais, ou seja, por exemplo, a medicina ayurvédica, são medicinas que têm, se quisermos para melhor entender, um contexto holístico. Trata da parte física, da parte emocional e também da parte espiritual. Assim como também a psicologia transpessoal, que é um novo segmento recente dentro da psicologia, que também é onde se insere também a parte mais espiritual. Basicamente é isto, em traços gerais. Depois é composta por diferentes disciplinas, que vai desde a fitoterapia, a alimentação, ou seja, a nutrição, a acupuntura, a ortopedia também, ou Qigong, que é, para quem não sabe, um género de yoga. Os princípios são os mesmos, e conta até a lenda que Bodhidharma, quando passou na Índia, ensinou o yoga. Quando passou na China, ensinou o Qigong. E ainda também falta uma outra disciplina, que é a massagem Otuiná. E são estes as diferentes disciplinas dentro da medicina tradicional chinesa. Portanto, a medicina tradicional chinesa é uma medicina alternativa. Sim, a alternativa à medicina convencional, mas no fundo
É bom, se calhar, esclarecermos aqui o que é uma medicina tradicional e a medicina convencional. A medicina convencional é e está vocacionada e é muito boa em situações de urgência, em algumas situações de lesão de estrutura. As medicinas alternativas ou tradicionais, elas privilegiam e são excelentes em situações exatamente funcionais, como seja uma constipação, um síndrome pré-menstrual, um problema de digestão, de reumático, todo respiratórios, etc. Portanto, é um complemento. Cada uma delas faz o seu trabalho, nenhuma delas substitui uma à outra. Não, elas complementam-se. Podendo... Apesar de todos os problemas começam por ser funcionais, no geral 90% ou 80% dos problemas inicialmente são funcionais, não são estruturais. E a medicina tradicional chinesa poderá avançar nessa fase como uma medida preventiva, para não chegar à situação de SOS, de ter que recorrer à medicina. Dúvida. Portanto, sem dúvida. Para que aqueles que nos estão a ouvir percebam um bocadinho mais sobre esta temática. E é trabalhar com pessoas, e a parte emocional é uma parte bastante complexa no ser humano. Talvez eu possa dizer que a propriedade do ser humano é a emocionalidade. Complexo até um determinado ponto, porque, por exemplo, uma emoção estando, ou por outro, nem a emoção em si, mas o objeto da emoção existindo durante muito tempo, diz-se na medicina tradicional chinesa que fere o órgão. Ou seja, a partir de um problema da tristeza, por exemplo, uma pessoa com problemas que fique triste, vai, por exemplo, ferir o elemento metal, ou se quisermos, vai lidar com a parte do intestino, com o pulmão. Uma pessoa atemorizada, cheia de medos, poderá afetar, por exemplo, a parte óssea, isto num exemplo, só para dar uma ideia. Para ficarmos com uma ideia do que é, portanto, esta parte. Mas a questão que eu tinha colocado é que é interessante trabalhar essa parte como terapeuta. Sim. Acaba por ser gratificante. Pois, como tudo aquilo, até nas relações pessoais, nas relações interpessoais e nas relações amorosas, isto passa sempre pela total disponibilidade para o outro, esquecendo de nós. Resume-se nisto, basicamente. Exatamente. São 20h30, é tempo de irmos ao bloco publicitário e depois, a seguir ao bloco publicitário, vamos avançar com a rubrica O Autor e o Leitor, para divulgarmos quantos trabalhos tivemos e para sabermos, aqui todos em primeira mão, qual foi a escolha que o José teve dos trabalhos que lhe chegaram até ontem. E nós já voltamos, 20h30. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem, nas palavras que se unem.
E estamos de volta, são 20 horas e 33 minutos, a emissão 182 do nosso livro aberto, hoje com José Paes de Carvalho. E temos estado aqui à conversa a explorar um bocadinho a vasta obra que ele, profissional e em termos literários, já fez, para depois entrarmos dentro do livro dele. O nosso autor aceitou o desafio do autor e o leitor e vamos passar a essa rúbrica do que o nosso convidado nos deu, com um tema muito especial, um tema bastante forte, bastante abrangente, digo eu, mas nós vamos passar a esta rúbrica, o autor e o leitor. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. Pois é, esta união ímpar entre o autor e o leitor. E o tema que o José nos deu foi como sentimos o mundo, este mundo. E ele teve que escolher nós, pronto, daqui a pouco já vamos falar sobre isto, de 19 trabalhos, 19 participações. José, como é que foi receber 19 participações com um tema? Como é que foi esta escolha? Como é que foi estas leituras? Foi fantástico. Foi fantástico porque fico muito contente de haver tanta gente a participar, ainda mais porque, independentemente de quem possa ter ganho o prémio ou não, revela algo muito importante, que é o exercício da liberdade interior, da sua expressão. E neste sentido acho que estão todos de parabéns. Todos os 19. E queremos saber mais, queremos saber o que é que estes 19 trabalhos transmitiram, queremos... Estes trabalhos revelam algo que se prende muito com a nossa sociedade atual. Onde eu até tomei aqui umas notas de alguns temas que são transversais a todos. É o sentirmos perdidos, desalentados, sem perspectiva, alguns também desesperados, e reparo também quais são as emoções que mais nos tocam a todos. A inveja, a injustiça, a hipocrisia, o desamor, a indiferença e a ganância. E estes são assuntos que são transversais a todos nós, a mim e à Ana, ao Costeira, à Manuela, todos nos toca estes temas. E sempre vem a pergunta: como mudar? Exatamente, é essa pergunta que tem que estar constantemente dentro de nós. Essa pergunta é exatamente uma chave, se quisermos, porque o conhecer a nossa emocionalidade é o meio de nós começarmos a distinguir o que é essencial do que é supérfluo, o que é relativo do que é absoluto, e esta distinção e o conhecimento, como é que não é as emoções em si, porque elas vão e vêm, mas o objeto das nossas emoções, aquilo que nós temos que trabalhar e conhecer no fundo o nosso mapa, para nós podermos também mudar o mundo. Porque cabe a cada um de nós também fazer essa mudança. Só mudarmos, é sempre individual. É sempre... Eu diria assim, a consciência coletiva é sempre fruto do maior número de pessoas com menor consciência. E parte sempre do individual. Por isso, se para mudarmos alguma coisa, começa por termos que nos conhecer a nós e mudarmos. Isto é um processo de uma vida, às vezes. Ou de várias, para quem acreditar nisso. Exatamente. Vamos voltar aos 19 trabalhos e nestes 19 trabalhos, quais foram os trabalhos? Há um que é o vencedor, que recebe o livro O Caixeiro Viajante,
portanto, que vai ser que foi esse o repto, portanto, a oferta do livro para o texto. O José não sabe quem são os 19 autores, recebeu os trabalhos numerados e eu quero saber quais foram os trabalhos preferidos do autor. Não tem que ser já o primeiro. Portanto, pode escolher. Há um conjunto, de trabalhos que são muito equivalentes também. E eu, se pudesse, oferecia um livro a todos. Porque são escritos, é fantástico. E de facto, eu não o posso fazer, não tenho condições também de o fazer, mas basicamente tem aqui trabalhos muito bons. A minha escolha acabou por se tornar não numa perspectiva até mais objetiva, ou que saísse fora um pouco fora, um trabalho que fosse um pouco fora de todos os outros, porque todos os outros ganhavam todo um prémio. Então eu tive que fazer aqui uma escolha muito particular, que teve a ver uma combinação entre a objetividade do que foi dito, não tanto a subjetividade, porque os trabalhos eram todos muito, muito subjetivos. E para isto foi um recurso que eu fiz, optar por o que tinha um caráter até mais objetivo e também onde a parte literária também tivesse inserida. Exatamente. Então, e quais foram as escolhas? Os números das escolhas? Ou da escolha? O que ganhou? Não. Os outros? Poderão ser os 2 ou 3 que... A semana passada? Exatamente. A semana, não. Como se fosse o bronze, a prata e depois o ouro. Ali eu agora assim de cabeça não consigo saber exatamente já os números, porque depois acabo... Mas temos a cábula, Hã? Temos as cábulas que pode ir consultando. Por exemplo, temos aqui o 7, Sentir o Mundo. O 7, Sentir o Mundo. O 10. O 10. Portanto, já temos o bronze, a prata, falta o ouro. Não, pode ser o ouro. Sim. Então tem que ser 3. Não, Não, estamos... Estes dois, algum destes é o vencedor? Não. Não? Não é. Pronto. Por exemplo, temos também o 15, o 14, o 16. Epá, isto é muito Daqui a bocado estamos todos. Pronto, é melhor irmos então aos escolhidos. O escolhido, eu acabei por optar pelo 3, precisamente por ser mais objetivo no sentido daquilo que eu pretendi. E assim foi o 3, Moribundos Sentidos. E quer-nos ler o trabalho? Mas primeiro eu vou dizer quem é que participou, sem dizer quem é o autor desse trabalho. Portanto, tínhamos aqui o 7, que também que ficou também a par, que é do Carlos Alberto Paiva, que será o nosso próximo convidado, será o próximo a sofrer. Será o próximo a sofrer, nosso amigo. O 10, que é Diogo Alves. O 14, que é Ofélia Queiroz, um pseudónimo de Sara Gomes, é uma jovem. O 15, Ana Ribeiro. E depois o número 1, Flor Bela Lourenço. O 2, Sónia Costa Rodrigues. O 4, Rosário Pedroso. O 5, Rosa Maria. O 6, Florinda Dias. O 8, Gabriela Rangel. O 9, Manuela Diniz. O 11, Irene Matias. O 12, Vítor Costeira. O 13, da Rocha EJRC, que nos ouve de Paris e já nos mandou beijinhos. O 16, Preciosa Covas. O 17, Graça Canhão. O 18, João Dórdio. E o 19, Litas Ricardo.
Então vamos ouvir o vencedor. Moribundos sentidos, na cidade o vento não sopra, sufoca. Na correria alucinada, carregada pelos ombros caídos, circulam sem lugar moribundos sentidos, esquecidos da vida. Não há memória, um mundo robótico, uma luta constante de competição, não há espaço para a emoção, tudo é um nada. Humanidade que se perde do essencial, as vozes são silêncios roucos, os silêncios armadilhas, labirintos sem saída. Que bússola falta à sociedade para que desperte desta inércia? Este poema é da Ana Coelho. Os meus parabéns para ela. Se ela nos estiver a ouvir, Parabéns, Ana. parabéns, Ana. Portanto, o que ficou, esse foi o escolhido, o outro é o 7. Portanto, o livro vai para o Carlos Alberto Paiva. Parabéns ao Carlos, que não conheço, mas Fica ele com o livro. Para não sair à cara. Mas pronto. parabéns para todos os outros para também. todos os outros. Portanto, há aqui uma surpresa. Já consegui bater o Diogo Alves. Pronto, fui eu. Vamos à procura do... De um substituto. Portanto, não. Agora isto é mais. Estamos a brincar. Mas é interessante. Esta escolha anónima. Anónima completamente, nem tinha. E ele há bocado estava a dizer: ai que vergonha que eu vou passar. Vocês escreveram: ai que vergonha que eu vou passar. Afinal, sem saber, não foi vergonha nenhuma. E nunca seria, porque isto é sempre. E nós agradecemos imenso a todos aqueles que participaram. Agora, se me permites, meter a colherada, a gente tem estado para aqui caladinho. Sim. Sim, porque a conversa é interessante e há uma boa forma de falar é escutar. Aliás, é talvez das componentes mais importantes de uma conversa é saber ouvir. E, de facto, aquilo que tem estado a ser falado, tanto as questões colocadas como as respostas, são interessantíssimas para todos nós. Portanto, daí o silêncio de ouro. Silêncio de ouro. Aqui o que eu gostaria creio que a Manuela também, o que gostaríamos de realçar é o número. Não é que os números sejam importantes, mas para nós aqui o número tem muita importância. O número de trabalhos enviados. De pessoas que aderem a este tipo de iniciativa. Exatamente. Porque este desafio é um desafio menino. É um desafio ainda recente, digamos. É a quarta edição. É a quarta edição. E é um desafio que começou, tal como um outro desafio que acontece quando não há um autor presente. Portanto, são dois desafios que nos propusemos contra tudo e contra todos, e especialmente muito expectantes. Estávamos não pessimistas, não negativistas, mas muito expectantes. O início não foi, como se calhar também seria de prever, também não foi muito concorrido, mas sinceramente olhar para o número 19 neste momento é um número interessantíssimo, muito e importante. Estamos perante um problema também. Não é que a quantidade neste caso afeta a qualidade, não é isto. Aqui o grande problema é que não é bem nosso, é do autor. Exatamente. Que aumentando, e esperamos que aumente, esperamos que se desafie. A dificuldade, porque é um espaço muito curto também para a análise dos trabalhos. Portanto, um limite que vai, não pode ir também até muito mais cedo, vai até uma quarta-feira, quando o programa é uma sexta, até à quinta. Não dá... Quinta. Recebemos até quinta ao fim do dia. Pronto, mas eu creio que este estava dirigido para quarta, inicialmente. E depois terá... Já não me recordo. Era até ao dia 20. Até ao dia 20, pronto. Hoje é 21, portanto... Pronto, quinta-feira. Tu estás trocado com o feriado. Diz? Estás baralhado com ontem foi feriado. Venham mais feriados para me baralharem. Já não há. Venham mais feriados para me baralhar, é que eu não me importo ficar embaralhado. Pelo menos por esse motivo. Pois. Portanto, o número 19, peço desculpa deste tempo todo, mas o número 19 para nós é importante. Pode ser o 20, será ainda mais importante, e o 21. Traz de facto contratempos, especialmente ao autor, que vai ter que ler e vai ter que se debater com aquela questão: caramba,
Será que eu fui justo? E consegui, e como o José Será disse, que- dava será um que- livro aos 19, todos mereciam. Exato, daria todos, um livro aos 19. Mas não é possível. Mas isto é a minha forma de agradecermos, Expressarmos a gratidão por. exatamente, a esta enorme adesão do nosso desafio, que é um desafio que de facto nós Tem pernas para andar, tem pernas, asas para voar, para voar. ou pernas para andar não? Pernas para voar e asas para andar. E asas para andar. Vítor, nós temos preparado a rubrica Poesia Sem Fronteiras. Sim. Temos Sim. 10 minutos, vamos então agora dar um bocadinho de descanso ao José e vamos passar a essa rubrica para falarmos de um assunto bastante... Ok. Que já aqui se falou também, falou-se não falando, ou falou-se Exatamente. por aí. Vamos então abrir esta rubrica rapidamente. Poesia Sem Fronteiras. Nada se ensina, tudo se partilha numa página sem fronteiras para juntos crescermos num verdadeiro conhecimento sem barreiras. Ora, poesia sem fronteiras e sem barreiras. Qual é o nosso tema de hoje, Vítor? Ora bem, o nosso tema para hoje digamos que é corrente nós utilizarmos linguagem desajustada em todas as componentes da nossa vida literária e não só. E nesta situação e para hoje nós vamos tentar definir, até porque é simples também definir, a diferença entre lançar um livro e apresentar um livro. São coisas que são básicas, nós sabemos, mas o que é certo também é que é nos elementos mais básicos da vida que muitas vezes nós, sem querer errar, claro, acho que ninguém quer errar, mas incorremos em incorreções. Mas muitas vezes também basta uma pessoa começar a usar a expressão para que depois outro a use também e não perceba que está a cometer um erro. Há uma frase, isto só para darmos para vestirmos aquilo que queremos dizer de uma forma diferente. Ainda há poucos dias falávamos nisto. Há uma frase que, baseado no que tu estás a dizer, nós adotamos porque ouvimos e até soa bem, tem musicalidade e segue em frente e usamos sempre aquilo e nem pensamos. Que é algo, como é que nós dizíamos? Era um anúncio. Como é que era? Que é bom, mas... O nosso ego? Não, mas que podia ser, mas não seria, uma coisa, já não me recordo. A questão é que é bom, mas... Mas não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa, exatamente. Poder podia, mas não, Poder Não era a podia, mesma pronto. coisa. Isto só para percebermos que a própria linguagem utilizada, poder podia, mas não era a mesma coisa, está toda incorreta. Toda. Porque nós estamos a utilizar pretéritos imperfeitos, ou seja, estamos a falar de passados quando queremos falar de condicionalismos para um futuro, não é? Ora, isso poderia ser a mesma coisa, mas não seria a mesma coisa. Ou poderia ser, mas não seria a mesma coisa. Seria algo idêntico a isto que eu estou a dizer. Isto só para confirmar aquilo que estás a dizer. Habituamos-nos a usar, porque ouvimos e passamos, e de boca a boca, e às 2 por 3... passa ao certo. O errado passa a certo. E faz-se escola, muitas vezes, e utiliza essa frase. Aqui, neste caso, o lançamento de um livro e a apresentação de um livro são atos diferenciados. Embora, no dia em que é lançado um livro, e há um dia para o lançamento do livro, o livro, a obra, é lançada naquele instante. Lançamento do livro, publicação do livro, tornar público, publicação, está certo, está certíssimo. Portanto, até então o livro não é conhecido, está só entre o autor e a editora, idem, portanto... Sim, para o público, não é conhecido não está à venda, pronto. Há um lançamento. Exatamente. Há um lançamento que, curiosamente, se pensarmos também um pouco no assunto, também é a apresentação. O ato de lançamento também é o ato de apresentação do livro, que é lógico. O que não é lógico é nós dizermos que hoje é publicado ou lançado o livro X, do autor Y, no local Z. Não é correto, é daqui a 3 meses o livro ser lançado outra vez pelo mesmo autor, como é normal, a mesma editora. Livro. Não há 2 lançamentos, a não ser
se o livro for lançado na Argentina, se o livro for lançado em Portugal. Isso aí são lançamentos, porque são atos diferenciados em países diferenciados também. Todos os outros eventos relacionados com o livro e mostrar o livro ao público são apresentações. Vai apresentar-se o livro. Só uma adenda, um parênteses a esta coisa toda. Fala-se em editar o livro. O livro é editado. Atenção, porque também isso é uma incorreção. Uma vez que a edição de um livro tem a ver com o número de vezes que esse livro é relançado, às vezes, por vezes até alterado, com capas diferentes, com acrescentos, portanto, há a versão, a edição, não é a versão, há a edição de 50 exemplares ao 100 ou 500, sejam quantos forem, a edição 1, a edição 2, a edição 3, a edição 4. O livro é editado, o livro é editado quando a editora o edita. Isto. E depois há segundas edições, terceiras edições. Com certeza. Mas também aqui, para se considerar uma edição, não podem ser 10. Porque senão com 100 livros nós fazemos 10 edições. Há aqui uma outra figura, que é a edição de autor. Agora falaste nos 10 e eu lembrei-me que conhecemos autores que fazem edição de autor e fazem edição de autor, alguns deles com, 20, 50 livros, é deles, eles fazem edição como quiserem. Depois passa a segunda edição, e a terceira edição, e a quarta edição. Também... Quando chega ao fim, venderam tantos como um que só fez uma edição. Exatamente, mas tem 10 edições do mesmo livro. Portanto, isto é um processo. Exato, mas são incorreções linguísticas, porque não é o correto dizer-se que se lança o livro 2 vezes, dentro da mesma esfera geográfica. Portanto, lança-se o livro, a seguir apresenta-se o livro, pode-se apresentar 10 vezes, mas não se lança o livro 10 vezes. E o número de edições, portanto, que o livro não é editado segunda vez. Exatamente. São segundas edições do mesmo livro. Reparemos num exemplo, o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que não é propriamente através do nome de Fernando Pessoa, mas sim de um dos seus heterónimos, o Bernardo Soares. Bernardo Soares. Digamos que, o que é que se pode dizer dele? Como o livro do Desassossego não é o mesmo livro nunca, sempre que é apresentado ao público, poder-se-á, e neste caso, dizer que é a edição X, certo, porque vai sempre sendo alterado, mas o lançamento em si só houve um. Alguns que eu não... Lamento, mas não sei quando foi. Pois, exatamente. Foi no final do século XIX, por aí. É provável. É provável que sim. É provável. Atenção que o livro da Desassossego é apenas um exemplo. Citei-o aqui para servir de exemplo. E para não se usar exemplos... e de outros mais recentes, para não ferir suscetibilidades. Portanto, fica aqui este esclarecimento nesta nossa rubrica Poesia Sem Fronteiras, relembrando que não são lições, que não são partilhas de conhecimento, que nós queremos também colocar o nosso auditório a pensar nestas situações e quem sabe, até comunicarem depois, mais tarde, uma opinião deles, porque toda a gente é livre de... Com certeza, mas nós temos um papel fundamental e ainda agora foi dito. E quando se fala nos assuntos sabemos do que é que estamos a falar, não estamos a falar só porque... Ainda agora foi dito e eu estou totalmente de acordo, suponho que todos estejamos. A sociedade no seu todo, o seu coletivo é composto por partes, cada um de nós é uma parte e nós somos todos, cada um de nós, responsáveis pelo aquilo que o coletivo um dia mais tarde fará ou não. E é como baseado... Como José disse, a mudança começa em nós. E é baseado nesse pressuposto que se começarmos a fazer, ou a dizer, neste caso, a dizer e a escrever as coisas o mais corretamente possível tentar que o coletivo também enriqueça e que partilhem connosco esse mesmo conhecimento. Só mesmo para terminar, uma vez mais, é para acentuar aquilo que a Ana disse, a Ana Coelho disse. Aqui não estamos a tentar nem a dar mesmo lições,
a Ana, a Manuela, não estamos a tentar dar lições a ninguém sobre nada. Até porque aquilo que é dito aqui é estudado e é investigado. Não é só dito. Quem nos diz a nós é alguém que sabe muito mais do que nós e é esse alguém que depois faz diferenciar e indica e dirige os nossos passos dizendo isto é que é o correto. Exato. Nós baseamos neles, portanto, mais ninguém. Baseados no conhecimento escrito, que também faz muita falta a todos que escrevem, aprenderem, lerem estes conhecimentos. Não só do tema que falamos hoje, mas dos que falamos nas rubricas anteriores. Portanto, não é só escrever por escrever, mas saber o que é que se está a escrever. Diferenciámos já a antologia e coletânea, diferenciámos já a diferença entre tertúlia e sarau, e entre poema e poesia. Entre poema e poesia. E poderemos voltar a repetir um destes dias. Portanto, hoje temos em estúdio connosco José Paes de Carvalho e o seu livro O Caixeiro Viajante, que vai viajar até ao Carlos Alberto Paiva, que será o nosso próximo convidado. É um jovem também, é um jovem, que será o nosso próximo convidado de hoje a 15 dias, portanto provavelmente até podemos nós ficar com o livro para lhe entregar, poupando essa parte ao nosso autor, e a publicidade já entrou, como vocês... Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso, páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Sem certeza nem graça. O dia começa sem razão nem pressa. Prefiro chorar do que nunca navegar. Não é razão para fraquejar. O mundo não acaba hoje. O tempo passa mas não foge. Não sei quem vou ser daqui a umas horas. Deixa o escudo para trás, deixa também as coisas más. Larga as armas, guarda os segredos, leva-me os medos. Não sei quem vou ser daqui a umas horas. Deixa-te estar. Saber de mim, do que eu tenho para contar. Estamos quase no fim, quero ver-te chegar. Tanta coisa
coisa que fizemos. Fomos tão, mas tão felizes enquanto sonhamos. Há saudades que a saudade traz, mas o que interessa é o agora. Chegou a nossa hora. Horas e 6 minutos, estamos de novo no ar, na nossa emissão 182, com José Paes de Carvalho. E então vamos começar aqui com o Caixeiro Viajante. O que é que nós podemos esperar deste livro, O Caixeiro Viajante? O que é que nos pode ser revelado por parte do autor? Nós temos um prefácio escrito por um grande senhor das palavras, da poesia, da literatura. O Rogério Edgar de Xavier, um amigo também, um excelente escritor, um excelente contista e também um notável poeta. Exatamente. Portanto, mas mais, não fica por aí, é que também é um excelente pintor, um homem das artes plásticas. Certo. Tem várias artes. Temos que os trazer aqui um destes dias. Para, é uma boa aposta. Para aprendermos com ele muito, porque com todos os convidados nós aprendemos, mas é uma referência já da nossa literatura. E o que é que ele escreveu no prefácio do Caixeiro Viajante? Eu, antes, se fosse possível, não querendo roubar o tempo, vou tentar ser... Eu tive na família alguém que foi caixeiro viajante. Isto é um termo que não é muito usual atualmente. Atualmente utiliza-se outros termos, vendedor, sei lá, não faço a mínima ideia. Engenheiro? Não, é só técnico de venda, mas não será engenheiro. Okay. Mas eu tive na minha família alguém muito, muito, muito próximo, e se a minha irmã me estiver a ouvir, a Rosa... Uma das 19? Que também é uma excelente, não é também, é uma excelente... autora, uma excelente poetisa. O pai era caixeiro viajante e o termo ficou-me. Recordo-me essencialmente as ausências que provocava em casa, numa altura em que não havia estes meios tecnológicos que há, né, e os transportes também eram completamente diferentes. E então eu recordo-me das grandes ausências deste caixeiro viajante. Porquê? Será que este caixeiro viajante, a utilização da figura do caixeiro viajante é a adequada? Creio que sim, até porque percebo que haja um percurso no tempo que o próprio caixeiro vai fornecendo com as histórias que vai colecionando, ou vivendo, ou saboreando, ou dizendo. Porquê o caixeiro viajante? Acho que não é por aí. Pronto, e é isso mesmo que eu estou a questionar. A literatura é cheia de imagens, como seja o sapateiro, como seja até o caixeiro viajante. E o caixeiro viajante aqui tem um aspecto... ele é um elemento transformador, acima de tudo, dentro do contexto do meu livro. Corresponderia, como teria dito o professor António Cândido Franco, o daimon na mitologia grega, que é precisamente um agente transformador. E esta história, este livro, acima de tudo, complementando aquilo que eu disse há bocado, no início, acerca deste livro, ele é também uma crítica ao pensamento.
qualquer dos temas que eu abordo, seja social, seja económico, seja político, não é... Ele está para além destes temas, porque o que eu falo mesmo é da maneira como nós pensamos, como nós estamos aqui e agora, que o resultado era precisamente aquela falta de perspectiva, não saber o que mudar, todo o conjunto de emoções de caráter negativo que nos ligam. E é disso que eu falo. Acontece, porém, que há aqui uma coisa que talvez seja diferente do comum. Dentro deste livro não há apenas uma crítica, mas há uma solução. E eu apresento, ou seja, o autor apresenta uma solução, que é precisamente esse trabalho individual necessário para o desenvolvimento da consciência. Porque, como também lá diz o autor em algum lugar, o grande mistério da existência é o desenvolvimento da consciência. Portanto, só para complementar aqui a minha questão inicial, o caixeiro viajante é alguém que vai ajudar a transformar ou enriquecer uma sociedade. Sim, não. Sim, não, porque muito do meu pensamento vem também acompanhado de um outro, de algumas filosofias místicas, quer seja o taoísmo, quer seja o budismo, quer seja o hinduísmo, também há ocidentais, também há do Oriente, do Médio Oriente, o sufismo, por exemplo, mas pouco importa, porque hoje não se pode, não há esse sentido de propriedade, não há. Depois, o que pode haver ou não é um maior ou menor entendimento sobre estas filosofias e conhecimento. E aqui, no fundo, digamos que o caixeiro tem essa ação a partir da sua não-ação. A não-ação não no sentido de ficar parado, mas a partir... isto é a terra do Espírito Santo, não é? Ótimo. Dizem que sim. Imaginem que o Espírito Santo é exatamente da onde é uma energia, da onde as coisas nascem, se formam os pensamentos, se formam as nossas ações, tudo isso. Então digamos que de algum modo, numa linguagem, se quisermos, mais cristã, se pode associar de algum modo até ao Espírito Santo. Apesar disto não ter um caráter religioso, e todo o livro não tem um caráter religioso, nem moral, nem ético. Mas dentro de um campo holístico. Dentro de um campo holístico, obviamente. Porque nós não somos só um menu biológico. Nós, se calhar, somos a manifestação a partir da forma ou seja, do corpo. Do corpo, neste caso, do corpo físico. E nós temos aqui, eu tenho aqui na minha mão um exemplar deste livro. Esta capa, eu disse isto ao José quando falamos. O título não me levaria, como não levou ao Vítor, levaria-me a outro contexto, porque o caixeiro viajante nós associamos. Depois de ouvir a explicação, ou provavelmente ler o livro, iremos entender na profundidade o porquê deste título. Mas o que eu ia referenciar é a capa do livro, que é bastante atrativa, e vê-se perfeitamente que é uma tela, aqui nesta parte das casas. Depois tem uma figura um bocadinho enigmática, com um manto, e há pouco em off disse-me, é uma pintura de um jovem. É de um jovem arquiteto, o Fábio Simões, que é um artista. Na verdadeira acessão da palavra. E ele pintou esta tela
conhecendo já o livro, ele foi pegar a essência do livro no fundo. E o caixeiro é isso, é aquele que transporta simbolicamente ouro. Portanto, esta figura que nos aparece aqui é exatamente isso. E depois todo o encaixe das letras, etc. Portanto, em termos gráficos, está de parabéns, porque, e aqui também entra a editora, porque também acaba por fazer este trabalho. Claro, e a Maria Esther e o Diniz. E ao Diniz. Há que agradecer por toda a sua seriedade, como muito poucas editoras têm, destas mais pequenas e independentes, e da sua dedicação também. Pelo aquilo que faz pelos autores. É bom quando um autor sente isso em relação ao trabalho que colocou na mão de outro, porque no fundo é isso que acontece quando se faz quando se escreve um livro e se edita com uma editora, é isso que acontece. Ao desfolhar o livro, e já tinha sido aqui assumido pelo autor, que tinha uma prosa poética, mas além de prosa poética há também poesia dentro do livro. Isso é pontual. Mas isso era a Clara que fez um poeminha, um versinho. É a Clara que escreve, pois, não era o José. A Clara que fez um poeminha para o companheiro. Pronto, não era o José que escrevia, era a Clara, ok, tá bem. Era a Clara, não era eu. Eu agora fiz-me lembrar um episódio em relação ao último romance que eu lancei, que também tem poesia dentro, e tem um nome de autor, que eu agora já nem me lembro qual é o autor o nome do autor dos poemas, e um colega meu que não era hábito leu o livro e depois gostou muito e estava muito entusiasmado, li aquilo num instante, uma tarde de praia, não sei o quê, no dia a seguir de manhã queria ler o resto. Onde é que tu foste descobrir aquele poeta? Pronto, eu comecei-me a rir, como o Vítor se riu. Eu assim, pronto, aquele poeta aparece assim de repente no livro. E aqui é a Clara. É Clara. Não, eu não sou o poeta, não posso assumir-me, apesar de ter, e o livro até tem uma prosa poética de início. Eventualmente isso foi uma exceção para justificar a personagem mais do que outra coisa. Pronto, não assumidamente. Eu tenho aqui também à minha frente o texto de apresentação do livro feito pela escritora e poetisa, ensaísta Risoleta Pinto Pedro. Exatamente, que apresentou o livro em Elvas. Em Elvas. Agora no dia 13, sim. Se não estou enganada, porque eu tirei os apontamentos, fui roubar assim umas coisas, e esta apresentação está fantástica. Ela começa por dizer: as partes deste livro são como azulejos pertencendo a um painel que cada pequeno capítulo vai ajudando a construir. São contadas partes da história onde o narrador se desdobra em si mesmo e no outro. Como o poeta romeno, e agora este nome é um bocado difícil para mim dizer, Marini Sicorescu, será por aí? Quando um poema diz que há mais, suspeitava de mim mesmo e hoje persegui-me durante todo o dia a uma distância que evitasse suspeitas. Portanto, há aqui um painel. E depois ela cita aqui o seu primeiro azulejo. Quis à noite, através da penumbra, que eu olhasse o homem e o procurasse. Percebi então que este não era outro senão eu. E ela depois vai apresentando, que isto é uma apresentação extensa, como deve ser, e com pedaços do livro, que é isto que eu também aprecio imenso quando se apresenta uma obra, mas ela sabe o que faz, claro que sabe. Como ninguém, porque às vezes nas apresentações e nos lançamentos fala-se muito, mas não se vai buscar o autor. Ela é uma excelente leitora. Exatamente. Uma excelente leitora. E ela diz-nos que a narrativa alterna na primeira e na terceira pessoa, umas vezes o narrador é a personagem, outra o narrador, e outras ainda assume-se quase como uma espécie de personagem-autor. Poderíamos usar aqui o estatuto de contador, tão próximo, afinal, o ambiente físico, onde a história se passa, uma vila do interior alentejano, que já foi dito aqui há pouco, onde o livro começou, onde foi inspirado, Vila Viçosa. Exato. Portanto, mas ela há aqui
a terceira pessoa, o narrador, e a personagem autor, o José está dentro do livro ou não está? Não. O José. O José. Está no sentido... Está no sentido de... Porque, como é que eu vou dizer? Por um lado, o livro parte e começa também, há uma parte de mim no sentido de memórias que tenho, que surgem como referências. Quando nós escrevemos, estamos sempre no livro, de algum modo. Aqui, neste caso, para além dessas referências em termos geográficos e afetivas, tem um aspecto que é até a própria construção da personagem do caixeiro, porque ele é o autor, ele é o cronista, ele é o caixeiro. Por conseguinte, ele refere-se à própria ideia de construção da personagem. Muitas vezes a mudança da terceira para a primeira pessoa acaba por ter um efeito que é o seguinte: corta o fluxo de pensamento contínuo ou abre espaço para nós pararmos um pouco. Para a reflexão do leitor. Para a reflexão. Que é que faz muita falta enquanto leitor. Faz muita falta, mas também nós estamos tão viciados a pensar de uma determinada maneira que às vezes é necessário dar-lhe ali um corte. Aliás, toda a poesia do final do século XIX e século XX entra muito nessas rupturas, até a própria narrativa. Aqui, neste caso, eu pego sempre pelo lado mais, às vezes filosófico, outras vezes psicológico. E muitas vezes o que acontece é fazer parar a leitura. Tanto que os capítulos são muito pequenos. Também depois ao ler perceberão porque é não se pode desvendar, não são grandes. Estes capítulos, e são 21 horas e 22 minutos, nós queremos abrir a linha porque com certeza alguns dos nossos ouvintes querão entrar aqui, mas eu vou colocar aqui uma outra pergunta. Isto tem vários capítulos, muitos mesmo, porque eles são curtos, e vamos dizer que quem quiser adquirir este livro, onde é que o pode fazer? Pode-o fazer, pode-o encomendar, se não houver, em qualquer livraria do país. Em qualquer livraria. Também podem entrar em contacto Podem consigo? entrar em contacto com a editora. Com a editora? Comigo não, porque eu não os tenho. Não tem, é a editora que os tem. É a editora que os tem. Pode entrar ou entrar nos sites da FNAC, da Bertrand, ou encomendá-los mesmo, ou pedi-los, se não houver, nas livrarias. Exatamente. É a distribuidora, é a Dina Livro, por isso creio que... Ou com a editora Modocromia, Esther, que irão com certeza direcionar a que o livro chegue aos leitores. Voltando aos capítulos que eu estava a falar, nós começamos com... O primeiro capítulo chama-se A Fase da Luz, e depois há inúmeros capítulos, e depois o último chama-se A Mariposa. Uhum. Porquê? Porque sei que nos pode contar. Confronto numa perspectiva existencial, vamos reconhecer-nos também pela própria relação entre nós e nós mesmos. Porque acima de tudo a grande dificuldade que temos é relacionarmos, olharmos e sentirmos as coisas de nós para connosco próprios, porque sempre estamos com uma referência exterior. E não é isso que se pretende, porque isso leva-nos a sair para longe de nós. Se nós nos centrarmos e escutarmos com atenção e sentirmos com atenção, de nós para connosco próprio, começamos a ter um centro diferente das coisas. Isto num determinado contexto. No contexto literário tem a ver também, tal como a Ana referiu, e termina exatamente como eu disse, com uma solução. A mariposa é símbolo do conhecimento.
E o livro termina exatamente com, depois de tudo o que acontece, com uma nova perspectiva, ou simbolicamente com uma nova perspectiva. Por isso é que surge a mariposa como o texto final. Ou seja, a ver se as pessoas... O livro as pessoas vão aprender, se tiverem cuidado ao ler, vão compreender muito de si mesmas, não no sentido de sociedade ou do que se passa na pequena vila, mas de si próprias. Olharem para digamos dentro. que há 2 livros dentro do livro. Exatamente, nesta apresentação que eu tenho aqui também é referenciado isso. Há 2 livros dentro do livro. E penso que mais do que a história do pensamento e também o que está lá descrito é como é que nós fazemos as construções mentais e como é que também vamos deparar com os enganos e as ilusões, ou como de uma forma construtiva, que é isto que é importante, como é que nós as podemos evitar. É mais por aqui a perspectiva positiva. Se eu fosse caixeiro viajante e tentasse vender este livro, se eu fosse caixeiro viajante e tentasse vender esta obra, o que é que eu diria às pessoas para que elas se interessassem por ela? Vai enriquecê-las. Qualquer obra literária, à partida, o grande objetivo é esse. Mas neste caso, para todos os que nos estão a ouvir, é interessante, é importantíssimo para eles. A minha escrita difere um pouco mesmo até a nível de conto ou de romance, difere um pouco do que é um romance tradicional. Por exemplo, há aqui um aspecto: eu não faço tramas. As personagens, de certo, são estáticas. Mas são estáticas porquê? Isto é consequência também de uma constatação. Nós temos uma tendência para o imobilismo. Nós não somos de ação, mas somos de reação. Nós só nos mexemos perante circunstâncias e situações que nos obriguem a mexer, porque senão ficamos quietos. E dentro deste contexto também as personagens têm esse aspecto estático. Mas aquilo que acaba por ser transmitido dentro do livro é que há um ensinamento subjacente. No meio do livro há uma aprendizagem que se pode fazer. É preciso ter noção que toda a minha prática clínica e também da forma como eu estou ligado a um conhecimento taoísta ou budista, por exemplo, leva-me a ter uma maneira de pensar que leva à construção, não ao caos. Isto altera completamente. O pensamento, eu não tenho um pensamento linear. Aliás, as pessoas não têm um pensamento linear em primeiro lugar. Mas, depois, quando nós vamos escrever um livro, temos que lhe dar uma coesão. E muitas vezes essa coesão também acontece a partir da descontinuidade. E no fundo, o que acontece aqui é esse ensinamento que de alguma forma pode ajudar as pessoas perceberem como mudar e o que mudar. Basicamente é isso. Seriam esses, digamos, os paradigmas a avançar para que... Eu penso que sim, porque este livro tem dois lados. Exato. Tem a crítica do pensamento e depois tem um outro aspecto. Este pensamento, a maneira de estar, dá origem também ao nascimento, ainda que hoje embrionário, de uma outra maneira de estar e ser.
E nós vemos isso de várias maneiras. São os veganos, são as pessoas com maior interesse espiritual, seja conquitivizado ou com qualquer coisa, de uma forma muito perdidas. As pessoas andam à procura sem saber o quê, porque também acham que isto é uma descoberta fruto do excesso da materialidade. E então agora anda-se à procura de um caminho que nos leve para nós próprios. E é este caminho, esta busca, que se torna extremamente difícil nós conseguirmos encontrar um fio condutor para ela. Cada um encontra ao seu jeito, mas há coisas que não se aprendem espontaneamente, não nascem do céu. Há coisas que são importantes a ser alguém a ensiná-las. E eu que não tenho cá jeito nenhum para professor, nem pretensões a tal, penso que dentro do que é a minha experiência, quer como terapeuta, quer já com a idade tenho de alguma vivência, há um contributo que eu posso dar precisamente nesse sentido. Então, ali entre a página 160 e 170, apesar do livro todo ter isso, mas ali entre a 170 ele esboça um outro pensamento, um pensamento diferente. Mas ele, pronto, está de uma forma muito subtil, mas ele está lá. E nós vamos para o bloco publicitário, são 21h31 e vamos abrir também a nossa linha 263-71822. Hoje para falarem com o nosso autor, para colocarem alguma questão em relação àquilo que nós estamos a falar, com o nosso convidado José Paes de Carvalho. Vamos ao bloco publicitário, mas a linha já está aberta. Até já. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. E o 263-71822 já está aberto. Hoje, para falar com o nosso autor, 263-71822. Queremos ouvir-vos aí desse lado. E estamos aqui em modo caixeiro viajante, em modo José Paes de Carvalho. Portanto, queremos ouvir também e colocarem algumas questões, quem sabe, sobre este livro, sobre o autor está aqui disponível para vos ouvir, ou só para nos cumprimentar. Estávamos aqui em off a falar exatamente da contracapa deste livro, que o Vítor vai fazer o favor de ler o que é que diz na contracapa do livro. Fazes esse favor? Ora bem, a obra de José Paes de Carvalho, O Caixeiro Viajante, tem na contracapa o seguinte texto de Sandra Raposo Tenório. Ele chega para percorrer o espaço no tempo da consciência. Traz na mala um segredo. Ele é o caixeiro viajante. Uma delícia de história, ora bem-humorada, ora dramática, com algumas personagens caricaturais, sim, hilariantes e outras realistas, comoventes. Uma ficção sensível sobre a realidade contemporânea, escrita com uma diversidade de géneros, a prosa poética, o conto, a crónica divertidíssima, o que tempera com o lirismo ou o humor o drama real, mas não mascara a denúncia que desperta o leitor para o discernimento e a amorosidade. Gosto da palavra, amorosidade. Afinal, esta palavra... não é bem esta. Não é bem, é. Amorizado. Amorizado. Foi assim que eu acabei por ir para lá. Exato. E amorosidade. Mas aqui, portanto, a Sandra Raposo acaba por dizer que dentro deste livro nós temos várias escritas.
várias modalidades textuais. Eu tenho essa facilidade, talvez, de escolher a modalidade textual para o que quer dizer. E é nesse sentido que vou mudando, desde a prosa poética à sátira, a textos que têm um caráter mais dissertivo, outros quase ensaísticos. Não, nem tanto. Mas vou mudando consoante, escolhendo a modalidade textual que mais se adapta. Tanto que, por exemplo, a parte mais satírica, eu andei a ler Fernão Lopes e as crónicas de Fernão Lopes para pegar o lado satírico da corrupção, da denúncia de uma personagem que é o Dr. Melro, não é? E Sousa, que é um médico. Aí está um exemplo que o José nos está a dar, que nós falávamos há pouco na rubrica Poesia Sem Fronteiras, do conhecimento. E para se escrever um romance, muitas vezes é preciso fazer esse trabalho. Ou quase sempre é preciso fazer um trabalho de pesquisa, de procurar, portanto, e é importante, até porque alguns autores, mas têm o direito de pensarem, que dizem que não leem para não serem influenciados, mas muitas vezes é necessário este trabalho, e faço esta referência porque concordo plenamente, e assumido aqui de uma forma que é assim que se escreve, ninguém vai fazer a maratona sem ter feito primeiro um treino antecipado. Portanto, nós temos alguém aqui que nos quer cumprimentar. Doutor, boa noite. Boa noite. Olá. Olá. Esta voz não me é estranha. Será o caixeiro viajante? Não é viajante, mas não é caixeiro. Era isso que eu estava à espera que me respondesse. Olá, boa noite. Boa noite para o Vítor, boa noite para o José Paes de Carvalho e boa noite para a Diana Coelho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu todas as semanas, como a Ana sabe, e o Vítor também, portanto tenho cuidado ouço a rádio todos os dias, mas este programa para mim é dos programas mais ilustrativos que tanto que a Rádio Voz de Alenquer tem. Isto é a minha opinião pessoal. Eu vou apresentar o Rui Corval, que é quem está a falar, é o nosso motorista, é o nosso camionista. Ele ouve-nos enquanto trabalha. Nós somos a companhia dele em viagem. E semanalmente ele vai-nos cumprimentando e dando a opinião em relação àquilo que ouve. Portanto, a importância destes programas, porque leva a literatura a quem não pode estar a ler um livro, por exemplo. Quem tem que ir a dirigir. Claro. Portanto, é uma companhia. Continua, Rui, peço desculpa por ter interrompido. Portanto, não faz mal. E então, todas as semanas tenho o cuidado de ligar para aí, portanto, se não for mais nada, para cumprimentar, dizer um olá e um bom fim de semana. E para si também. E não quer colocar nenhuma questão ao nosso convidado? Tentado ouvir... Portanto, eu venho ouvir há um bocadinho, desde que saí da Rambuja, onde eu vou carregar. Desejo-lhe o maior sucesso pela vida fora, é isso que desejo. Obrigada, para si também, uma boa viagem. Eu sei o que é andar assim quilómetros e quilómetros de dia e de noite. Um grande abraço. Obrigado, bem-aja para todos, e portanto queria também deixar um cumprimento para o João Paulo Aranhac, não posso esquecer desse grande amigo, nosso querido amigo. A Beatriz Rito Mouros e todos os ouvintes da Rádio Voz de Alenquer, que são muitos e bons. Obrigada, Rui. Boa viagem, bom fim de semana. Hoje conseguiu ser antes da Beatriz. Conseguiu passar a perna à Beatriz. Lá cai. Um beijinho, Rui. Bom fim de semana. Obrigada pela participação. Boa viagem. Obrigado. Com licença. E nada a propósito, o caixeiro viajante tinha que ser. Aqui neste caso é interessante que mesmo que não reconheçamos a voz, reconhecemos o rodado. Exatamente, já conhecemos o ruído também que envolve a chamada do Rui Corval, que ouve sempre o programa, como ele próprio testemunhou aqui, e vai acompanhado a ouvir. Não, mas isso é importante, é uma das coisas que se perdeu,
Ou que se tem perdido é exatamente a importância da rádio, precisamente para quem anda na estrada. É engraçado, há um tema, veja, por causa da rádio, há um tema do pop inglês, de há uns 30 anos por aí, que dizia Video Killed the Radio Star. Video Kill Radio. Sim. Que era exatamente o protótipo daquilo que nós estamos aqui a falar. Dessa música. Porque antecipava-se que a televisão e os mídia visuais Falou-se nisso durante muitos anos. Ultrapassasse a rádio e que a rádio morresse. Não. Mas não. Porque a rádio, e depois há agora esta magia que nós estamos a transmitir para o mundo inteiro. A Tita Leal está-nos a ouvir no Luxemburgo, o da Rocha está-nos a ouvir em Paris, e muitos outros, às vezes, que não dão testemunho através da internet. A rádio ainda tomou uma proporção. As rádios locais não tinham uma grande abrangência, portanto ficavam por uma área geográfica, e agora são mais expansivas ainda. E são a companhia em situações em que a pessoa está a conduzir, que é o caso do Rui, que está a trabalhar, por motivos não pode estar. E depois temos também um vasto auditório de pessoas que, porque não têm a faculdade que nós temos de ver, não podem ver televisão, não usam computador e estão-nos a ouvir. Portanto, estamos a chegar a eles também e a fazer chegar a literatura através da rádio e as músicas e etc. Portanto, a rádio tem pernas para andar e para continuar. Claro que sim. Assim, as rádios mais nacionais também comecem a dar voz à literatura e não tão fechada aos novos autores, e que consigamos chegar a mais gente. Mas a Rádio Voz de Alenquer dá, outras rádios também dão, portanto já há muitos programas deste género ao longo do nosso país, e pelo menos vamos conseguindo fazer chegar a palavra escrita aos nossos ouvintes. E era importantíssimo, porque normalmente, por exemplo, são capazes de dar voz a bandas musicais, mas a nível à literatura, pronto, é para esquecer. Sim, isso é uma total falta de interesse. Mas isso não é só nas rádios, isso é um que generalizávamos aqui, se calhar a outro tipo de apoios. Nós temos alguém aqui à nossa espera pendurado, temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Boa noite, não estou pendurada pelo pescoço. Era para a perna. O Rui passou-lhe à frente. Pois foi, passou-me a perna. O Rui passou-lhe a perna. Pois foi, pois eu ouvi chamar por mim, olha. Ou estava distraída? Estava. Olha, então muito boa noite para a Manuela e para o Vítor, e para o convidado, que é o Sr. José Paz de Carvalho. Muito boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Ora, então muito boa noite. Eu não tenho nada para, assim, agora aqui nada de mente para dizer, mas pronto, é só para cumprimentar todo o elenco que está aí, e em especial ao convidado, não é? E dar-lhe muito sucesso, e que, pronto, olha, que arranje muitos leitores para o seu livro. E que a senhora também o leia. Pronto, eu vou ver se tenho a oportunidade depois de o comprar, e irei ler. Eu gosto de ler. Através da modocromia, pelo menos, a Beatriz pode, que é aquela, e eu falo da modocromia porque é o que está aqui mais perto de nós em termos. A Beatriz é uma ouvinte assídua deste programa, portanto há 4 anos, e foi uma das primeiras pessoas que entrou em antena logo no primeiro programa, naquela sessão experimental quase, em que a Ana não sabia muito bem o que é que estava aqui a fazer. E acompanha-nos ao longo dessas edições, e muitas são as vezes, e é uma expressão que eu jamais irei esquecer, que a Beatriz é uma leitora, não é escritora, e a Beatriz diz o seguinte em relação aos livros: o livro não é um bibelô. O livro não é um bibelô. Porquê? Porque as pessoas compram muitos livros, metem em casa numa estante muito bonita, bastante estar bonita. Não é para isso que os livros servem. Há certos autores que servem mesmo para isso. Exatamente, e é de lamentar que há pessoas que têm anos, que eu tive a oportunidade de ver, têm livros N anos numa prateleira, que eram só tirados para limpar o pó.
Exatamente. E a Beatriz não quer os livros para isso. Ela é uma Parabéns, leitora. Dona Beatriz. É uma leitora muito, Eu muito gosto de dar vida ao livro. boa. Exato. Faz bem, Dona Beatriz. E a senhora, se lê o meu livro, vai encontrar muitas cenas com as quais se vai identificar. Pronto, eu gosto de uma boa leitura. Obrigada, Eu uma gosto. boa leitura para a senhora, é um prazer. E quem sabe um destes dias se encontram num dos nossos encontros. Pois é natural. Pode ser Olha, que eu sim. vou deixar aqui, eu vou deixar aqui um pensamento que eu acho, é daqueles que nos deixam a pensar. É que nós devemos ter serenidade para aceitar o que não podemos mudar. Coragem para lutar por aquilo que podemos alterar. E inteligência para distinguir uma da outra. Muito bem. Tenho Meus dito. parabéns, exatamente. Captou a essência do nosso programa e do nosso convidado de hoje. Exato. A Beatriz é muito atenta. Pronto. Faz sempre o trabalho de casa. Parabéns, Faço Beatriz. trabalho. Obrigada. Obrigada. Olha, um beijinho para todos. Obrigado, beijinho. Beijinhos. E vou mandar não posso esquecer de mandar um beijinho para o Sr. Corvali, que eu faça boa viagem. Verdade. E que vá sempre bem acompanhado, ou com esta rádio ou com outra, mas que vá sempre bem acompanhado e que vá sempre bem acompanhado de uma boa viagem. É isso, Beatriz. É Obrigada. isso que eu desejo. E depois para todos os ouvintes, não esquecem da Catarina, que eu ouvi a semana passada, que gostei muito de ouvir, que é uma senhora que, é o que diz a Ana, ela é poesia. É sim, senhor. É sim, senhor. É uma poeta. E quando põe as palavras certas no sítio certo, é sempre bom ouvi-la. É sempre. Obrigada, Beatriz. Um beijinho bom fim de todos, semana. Um amigos que beijinho estão na grande. escuta. Um beijinho, então, e até para a semana. Até para a semana. semana. Com Deus, licença. obrigada. Com Deus, boa licença. noite. Obrigada. Deus. E nós estamos mesmo a terminar a nossa emissão e vamos aqui, já não vamos conseguir fazer as perguntas todas, vamos fazer algumas, porque nós costumamos fazer aqui traz aqui umas perguntas que é, nós fazemos a pergunta, mas isso o José também é bastante conciso nas respostas, dar-nos a primeira coisa que se lembrar depois daquilo que nós vamos dizendo. Eu vou começar por... qual é a sua maior paixão? Não sou muito pessoa de paixões. Não? Sou pessoa de gostos de coisas, não de paixões. A paixão é uma coisa mais passageira. É porque, pois, a paixão entra muito nos extremos. Exatamente. E de que é que eu gosto? Eu tenho sempre uma atitude muito contemplativa em relação às coisas. Muito serena. Aqui será mesmo o termo sereno. Certo. Que objetos andam sempre consigo? As chaves. As chaves, pois normalmente são as chaves. Nem o porta-moedas, nem a caneta, porque muitas vezes esquece-me, então à porta de casa é normal. Chego ao café e digo, já cá venho pagar. Mas eu depois vou. Qual é o maior sonho, apesar dessa parte contemplativa? Não tenho sonhos assim nesse sentido. Tenho coisas que... Não sou pessoa de sonhos. Mas são coisas que gostaria de atingir. Por exemplo, gostava muito que as pessoas me lessem, mas não precisam de conhecer. Bastava conhecer o que eu escrevo. Eu gostava muito que as pessoas deixassem de consumir, que se acabava esta história de uma vez por todas. Muito bem. Há algum livro preferido e porquê? Não tenho propriamente livros preferidos. Posso lhe referir 2 ou 3 autores que podem ser muito significativos. Por exemplo, como o grande autor português, acho que Camilo Castelo Branco será a pessoa que eu elegeria, se assim se podemos dizer. Depois tem outros com um caráter mais universal dentro da literatura comum, como seja Victor Hugo,
Normalmente são escritores com uma dimensão humana grande, não grande. Tolstói, Dostoiévski, alguns escritores do realismo fantástico, por exemplo, Cervantes, por exemplo. Portanto, não há são vários, não há um nem... Susana Tamaro, que é uma pessoa que escreve histórias de criança, uma italiana, e que tem um livro lindíssimo, por exemplo, daqueles menos referenciados. Certo. Algum acontecimento na vida que o marcou? Não tenho conhecimento, não tenho assim situações dessas. Apesar de eu antecipar para mim a resposta à pergunta que tenho aqui, considera-se uma pessoa feliz? A felicidade é como a consciência, é sempre um instante. Há momentos em que estou feliz, há outros estou triste, há outros estou zangado. É sempre assim. Portanto, eu suponho que a pergunta seja em termos globais. Em termos globais é isso mesmo. Há momentos felizes, outras coisas. É sempre um instante. Okay. Agora, não se pode dizer que seja uma pessoa infeliz no sentido do desgraçado ou da pena de mim. Não, nesse sentido, se formos por aí, não. Claro que não. Eu vou passar, porque está aqui uma que está mais ou menos repetida aquilo que nós temos estado a falar. Tem algum ídolo? Não. Também não? Não tenho ídolo. Nenhum. Ok. De que instrumento musical é feita a sua alma? Agora pegou. É que isto muda os sentidos todos. Eu adoro ouvir, por vezes escravo, outras vezes piano, outras vezes a viola clássica. São, por conseguinte, a partir daqui fica claro, sei lá. Já é a segunda viola clássica que nós temos, não é? Já é a segunda viola clássica que nós temos. Quais são as suas maiores qualidades e defeitos? Ora, houve uma altura que era muito teimoso, por isso depois aprendi a não ser tão burro, que é o termo. Então o defeito era ser teimoso e a qualidade é ter reconhecido que era teimoso. Ora, então uma boa. Olha, e não é fácil reconhecer não é isso. De todo, não, é muito difícil. Olha, obrigada pelo elogio. Não, sou muito brincalhão, não gosto muito de levar as coisas, dar-lhe mais importância do que o que tem. Mas tento conseguir estar. É um jogo de equilíbrios entre tipo yin e yang, encontra-se sempre o equilíbrio entre os extremos. E para terminar, o que é o sucesso? Assim, de uma forma também geral, não é? Ai, não sei. A primeira coisa que vem à cabeça. Não sei, acho que se calhar era uma coisa que eu detestava. Porque daquilo que eu vejo, as pessoas que gostam muito querem sempre ter grandes sucessos. Eu não quero ter sucessos, eu quero ser que me deixem no meu anonimato. Mas aqui neste caso, por exemplo, do Caixeiro Viajante, um sucesso seria... O sucesso é o livro, não eu. Exato. Pronto, mas seja como for, está lá. Nesta obra, como nas outras, está lá o nome. Vai lá o autor também. Está o nome, mas acredite, é assim, eu só me interessa que o livro seja conhecido. A mim não me o sucesso também passará por ter conseguido passar a mensagem do Caixeiro Viajante. O sucesso do livro passa por aí. Portanto, isso é um sucesso. Sim, nesse sentido, por isso é que eu digo. Sim, é o sentido, exatamente. Se houver. Está fora. Exatamente, porque há muito o misturar o autor com a obra e o querer-se conhecer o autor, que acaba sempre por isso ir acontecendo, mas aqui, e neste sentido que estou a falar do sucesso, é quando se escreve algo e se consegue passar a mensagem daquilo que se escreveu. Nesse sentido, há um sucesso. Ao sucesso do livro. Alcançado. Há um sucesso alcançado. Do livro alcançado. E há outros sucessos na nossa vida. Claro que é. Conseguirmos acordar todos os dias,
Portanto, é um sucesso na vida. Portanto, porque se não às vezes até que irmos daqui, chegarmos a Lisboa, pode ser um sucesso. Exatamente, portanto, nós estamos Com sempre a ter certeza, sucessos. nesse sentido. Estamos sempre a ter sucessos. E o que estamos a ter é também o relógio a dizer que o nosso tempo terminou. Quero só perguntar ao José se há alguma coisa que nós não referenciamos, que queira deixar alguma mensagem ao nosso auditório, aos nossos amigos, uma mensagem. Olha, eu quero, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo programa que têm, pela qualidade que têm, pelo menos vocês três que estão aqui comigo e que gostei imenso de vocês. Isso é um sucesso. Isso é um sucesso. É verdade. Mas é um sucesso. Sim. E agradecer a todos os que participaram no concurso. Eu tenho pena de não poder dar um livro a cada um, mas vontade não me faltará. E pronto, e é isso. E agradeço a todo o público e espero que haja mais público, não só para escrever, mas também para ouvir, porque estes programas de nível cultural são cada vez mais importantes na medida em que cada vez há menos. Exatamente. E quando começa a haver a raridade, começa a haver a necessidade. E é importante. E para nós foi bastante enriquecedor. E peço ao público, que leiam. Leiam, exatamente. Leiam. Porque cada vez a ignorância é maior e quanto mais atenção dão a tudo o que seja mídia, no geral, acaba por vos desligar do mundo e depois ficam tristes, sem perspectiva. Exatamente. Estamos mesmo, temos que passar a emissão para Aveiras de Cima. Vítor e Manuela. Boa noite a todo o auditório, obrigado por estarem desse lado e até para a semana. Eu só queria muito rapidamente dizer algo do Edgardo, é o prazer de ter estado neste livro, que está aberto a todo o leitor que o leia. Nós acabamos por não ler o prefácio, mas terão a oportunidade de fazer quando adquirirem o livro. E nós voltamos para a semana. Amanhã lançaremos um novo desafio, Criatividade Sem Limites, com as palavras retiradas de um poeta contemporâneo. E voltamos para a semana para vos ouvir também com as vossas participações. Desejo um bom fim de semana, uma ótima semana e não se esqueçam, semeiem felicidade porque a vida é uma eterna recolha daquilo que semeamos. Bem-haja pela sua sintonia.